Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje a um conteúdo novo de matemática, falando sobre equivalência de frações e suas aplicações. Para a gente entender melhor, eu trouxe um exemplo aqui. Aqui tem 3 amigos que compraram uma tortinha de morango e dividiram de formas diferentes. A Maria dividiu a torta dela em 2 partes, sendo que ela comeu uma parte dessa torta. Essa uma parte eu posso representar como um meio ou metade, que é uma parte de 2 que ela tem. 1 é o numeral e 2 é o denominador. Já a Ana dividiu a torta em 4 partes e comeu 2 partes dessa torta. Ela comeu essas 2 partes que eu posso representar pela fração 2, que é a parte que ela comeu, e 4, que é a quantidade de partes que ela dividiu essa tortinha de morango. Já o José dividiu essa tortinha em 8 partes e ele comeu 4 partes. Então, vou pintar aqui quantas partes o José comeu. Eu posso representar essa quantidade de partes que o José comeu com o número 4, que é a quantidade de partes, que é o numeral, e o todo, que é 8. Então, 4 oitavos. Vocês podem perceber que eles comeram a mesma porção, só que cada um dividiu de forma diferente. A Maria dividiu em 2 partes, a Ana dividiu em 4 partes e o José dividiu em 8 partes, na verdade. O que eu quero que vocês entendam, mesmo eles dividindo em partes diferentes, eles comeram a mesma porção do todo. Então, nós podemos dizer que essas frações são equivalentes, ou seja, que elas são iguais. 1 meio é igual a 2 quartos e 2 quartos é igual a 4 oitavos. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Se eu tiver uma fração que não esteja representada em forma de figura ou de desenho, como é que eu posso fazer? Eu trouxe uma fração aqui, 3 quintos. Então, eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um número natural que tem que ser igual tanto para um quanto para outro. Aqui eu vou multiplicar o numerador por 2 e vou multiplicar o denominador por 2 e vou encontrar uma fração equivalente a 3 quintos. 3 vezes 2 é igual a 6, 5 vezes 2 é igual a 10. Então, eu posso dizer que 6 décimos é uma fração equivalente, que 3 quintos e 6 décimos são iguais, que é a mesma porção. Então, posso encontrar desse jeito. Tia, eu poderia multiplicar por 3, tanto o numerador quanto o denominador? Sim, você também encontraria uma fração equivalente. Para fixar um pouco mais esse conteúdo, vamos agora praticar, fazer a atividade da apostila de vocês. Então, vem comigo. Então, vamos à atividade da página 219 para a gente praticar um pouco mais das frações equivalentes, na verdade. Na primeira questão, temos a seguinte pergunta. Primeiro, você tem que considerar os retângulos a seguir como o mesmo todo referência. Siga as orientações, que as minhas orientações que eu dou para vocês, e vocês vão fazer junto comigo. Pinte um meio de cada retângulo e escreva as frações correspondentes às partes que você coloriu. Temos aqui várias frações. No primeiro retângulo, aqui ele está dividido, na verdade, no quadrado que eu fiz aqui, ele está dividido em 2 partes e está pedindo que eu pinte um meio, ou seja, a metade desse quadrado. Então, eu vou pintar uma parte aqui, que é a metade. E depois, vou representar em forma de fração. Eu pintei uma parte, essa uma parte pintada será o numerador, e o todo referência, que são as 2 partes, o denominador. Então, eu tenho a fração 1 meio. Vamos aqui à segunda fração, segundo retângulo, na verdade, que está dividido em 4 partes. E está pedindo para eu pintar a metade, ou seja, 1 meio desse retângulo aqui. Então, eu vou pintar a metade, que são 2
essas duas partes que eu pintei representam o numerador, que é 2, e o todo, referência, que são as 4 partes, o denominador. Então, eu tenho a fração aqui, 2 quartos. Vamos à próxima fração aqui, que nós temos esse retângulo quadrado, que a tia fez mais quadradinho aqui, já que todos os lados são iguais, é um quadrado, viu, gente? Ele está dividido em 2, 4, 6 partes. Está pedindo para eu pintar a metade de 6 partes, então eu vou pintar 3 partes. 1, 2, 3. A parte pintada representa o numerador, então eu ponho 3 aqui em cima. E o todo, referência, que é a quantidade de parte total, eu represento como denominador, que nesse caso é o 6. Então eu tenho uma fração 3 sextos. Vamos à próxima aqui. Está dividido em 2, 4, 6, 8 partes, está dividido esse quadrado. Eu tenho que pintar a metade, ou seja, 1/2. Então eu tenho que pintar 4 partes. Pintadas as 4 partes, agora eu vou fazer a fração referente à parte que eu pintei. 4, que é a quantidade de partes que eu pintei, e o todo, referência aqui, é 8. Então, eu tenho uma fração 4 oitavos. Vamos à próxima aqui, que está dividida em 10 partes. E está pedindo para eu pintar a metade. Então, eu vou pintar aqui a metade, que são 5 partes, e vou representar agora a fração. O número 5 é o numerador, que é a quantidade de partes que eu pintei, e o número 10 é o denominador, que é o todo, referência, quantas partes tem aqui ao todo. Então, vocês puderam perceber que ao fazer isso, que ao pintar, eu pintei a mesma porção do todo, só que como eu falei para vocês, que eu dei o exemplo das tortinhas da Maria, da Ana e do José, eles dividiram em partes diferentes, em maiores partes. Nesse aqui foi dividido só em 2 partes, esse foi dividido em 4, esse foi dividido em 6, em 8 e em 10. Só que temos a mesma porção que se formos observar. Então, nós podemos dizer que essas frações aqui são equivalentes, já que tem a mesma porção do todo? Isso mesmo, sim, essas frações aqui são equivalentes. É o que nós vamos colocar na letra B e na letra C agora, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Se você tivesse que pintar a metade de um retângulo dividido em 12 partes, quantas partes você pintaria? Ele tem 12. Qual a metade de 12? Isso, 6. Então, você pintaria 6 partes. Vocês vão colocar aí no tracinho que tem na letra B, no primeiro tracinho que tem. A outra pergunta, e se fosse 14 partes? Qual é a metade de 14? Isso, 7. Então, nós vamos colocar o número 7. Prestem atenção. Se você tivesse que pintar a metade de um retângulo dividido em 12 partes, quantas partes você pintaria? Nesse primeiro tracinho, você vai botar o número 6. A outra pergunta, se fosse 14 partes, você colocaria aí, você vai colocar, na verdade, o 7, que é a metade de 14. Certinho? Vamos à letra C. As frações que ocupam a metade da área do retângulo são equivalentes. Vamos escrevê-las. Agora nós vamos escrever todas essas frações e mais o que a gente achou da pergunta da letra B. Qual a primeira fração aqui? É 1/2, que já tem aí escrita no livro de vocês. Então, tem 1/2 e você vai colocando de acordo com as frações que você encontrou. Então, 1/2, depois 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos. Foram essas frações que nós encontramos aqui. As outras frações que nós vamos colocar aqui são referentes à pergunta da letra B. Está dizendo aqui, se você tivesse que pintar a metade de um retângulo dividido em 12 partes, eu pintaria 6 partes, que é o numerador,
E o todo referência é 12. Então, eu tenho aqui 6 dozeavos. Vamos a outra pergunta. E se fosse 14 partes, você pintar metade? Então, representa a metade, que é o 7, que é a parte pintada, e 14, que é o todo referência. Então, eu teria a fração 7/14 avos. Vejam que todas essas frações, aqui eu botei o sinal de igual, porque elas são equivalentes. O meio é igual a 2/4, 2/4 é igual a 3/6, 3/6 é igual a 4/8 e assim por diante, tá bom, gente? Então vamos agora à página 220 para a gente praticar um pouquinho mais, tá bom? Então virem a página 220 para a gente praticar um pouquinho mais, para vocês poderem aprender um pouco melhor sobre as frações equivalentes. Segunda questão, considere os retângulos seguintes como o mesmo todo referência. Nesse caso, nós teremos que pintar 1/3 de cada retângulo e escrever as frações correspondentes às partes que nós colorimos. Então, temos aqui o primeiro, na letra A, que está dividido em 3 partes, eu tenho que pintar 1/3 de 3. Eu tenho que pintar uma parte de 3. Então, eu vou pintar essa parte aqui. E agora eu tenho que representar com fração. Quantas partes eu pintei? Uma, né? Então, eu boto uma aqui como numerador. Quantas partes tem ao todo? 3. Então, o 3 é o denominador. Eu tenho aqui 1/3. Vamos à próxima fração, a próximo retângulo, na verdade, que está dividido em 6 partes e quer que eu pinte 1/3 desse retângulo. Como é que eu posso descobrir quanto é 1/3 de 6? Só eu dividir 6 por 3 que eu vou encontrar 2. Então, eu tenho que pintar 2 partes desse retângulo. Represento a fração da seguinte maneira: a parte pintada é o numerador e as partes, todas as outras partes, são o denominador, ou seja, o todo referência. Eu tenho 6 partes aqui, então eu achei a fração 2/6. Vamos à próxima aqui, o próximo retângulo, que está dividido em 9 partes e eu tenho que pintar 1/3 dessas 9 partes. Então, eu pego 9, que é o todo, e divido por 3. Vou achar 3, né? Que 9 dividido por 3 é 3. Então, vou pintar 3 partes desse retângulo aqui. A parte pintada é o numerador, então eu ponho 3 aqui. E o todo, todas as outras partes, além da parte que está pintada, é o denominador, que nós chamamos de todo referência. Então, 3 nonos que eu encontrei aqui como fração desse retângulo. Vamos ao próximo retângulo aqui, que tem 12 partes. Eu tenho que pintar apenas 1/3 dessas 12 partes. Então, como é que eu posso encontrar esse 1/3 dessas 12 partes? Eu divido 12 por 3, que eu vou achar 4 nessa divisão. Então, eu vou pintar aqui 4 partes desse retângulo. A parte pintada eu chamo de numerador, que é o número que fica em cima, e o todo referência, que são as partes, todas as partes, que é 12, eu chamo de denominador. Então, eu tenho aqui a fração 4/12avos. Vamos à próxima fração. Próximo retângulo está dividido em 15 partes. E eu tenho que pintar 1/3 dessas 15 partes que estão aí. Novamente, eu pego 15 e divido por 3, que eu vou achar 5. Então, vou pintar 5 partes desse retângulo. Qual será o numerador? A parte pintada. Então, 5 é o numerador e o todo referência, que são as 15 partes, será o denominador. Então, aqui eu encontrei já todas as frações referentes a 1/3 de cada retângulo. Eu posso dizer que essas frações são equivalentes? Sim, porque se vocês observarem, eu pintei a mesma porção, mesmo que esteja dividido
em partes aqui diferentes, né? Aqui está dividido em mais partes, mas o todo é do mesmo tamanho, certinho? Tem a mesma porção, é como eu dei o exemplo das tortinhas. Foi dividido em partes diferentes lá, mas eles comeram a mesma porção do todo. E aqui é o mesmo exemplo. Então, 1/3 é igual a 2/6, 2/6 é igual a 3/9, 3/9 é igual a 4/12 e 4/12 é igual a 5/15. Temos as questões abaixo aí, que eu não vou colocar no quadro, mas eu vou falar aqui, vocês já vão preenchendo aí nos espaços que tem da letra B e da letra C. Se o retângulo estivesse dividido em 18 partes iguais, quantas partes você pintaria? Eu teria que dividir 18 por 3, então eu encontraria 6, eu pintaria 6. Então vocês vão colocar aí na primeira pergunta da letra B, 6, que é a quantidade que eu teria que pintar, que é 1/3 de 18. E se fosse 21 partes, eu pegaria 21 e dividiria por 3 e iria achar o número 7. Então o número 7 é 1/3 de 21. Então vocês completam a primeira pergunta aí com 6 e a segunda pergunta da letra B, se fosse 21 partes, você vai colocar 7, certo? Vamos à letra C. As frações que ocupam a terça parte da área do retângulo são equivalentes. Vamos escrevê-las? Então vocês vão escrever todas essas frações que aparecem aqui, que é 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, mais as frações que foram comentadas na letra B, que falam 18 partes iguais, e se eu tivesse pintado 1/3 dessas 18 partes. Então, além dessas daqui, você vai colocar também as 6 partes, que foram divididas em 18, mais o 18 como todo referência, que é o 6/18. E a segunda, aí, se fosse 21 partes, daria 7, que é a parte que eu teria que pintar. Então, 7 é o meu numerador. E 21, que é o todo referência, denominador. Então, para completar a letra C, você vai escrever todas essas frações. Aí já tem um espaço determinado para vocês colocarem as frações, que são essas frações são equivalentes. E na terceira questão, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai ter os retângulos, vai ter que dividir por 3, depois multiplicar por 2, que já é um pouquinho diferente, mas vocês já tiveram esse conteúdo em algumas aulas anteriores. Eu vou dar só um exemplo desse conteúdo, dessa questão aqui, para que vocês possam fazer o restante da atividade sozinhos, tá bom? Vamos agora à terceira questão, para que vocês possam perceber aqui como é que tem que fazer e vocês possam fazer o restante da atividade sozinhos. Considere os retângulos dados com o mesmo todo referência, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, só que foram divididos em partes diferentes. Dos 5 retângulos a seguir, na verdade eu vou fazer 2, o restante vocês vão fazer sozinhos. Pinte 2/3 de cada um deles e escreva as frações correspondentes às partes que você coloriu. Aqui é 2/3. Então, eu tenho um retângulo dividido em 3 partes. Quantas partes eu tenho que pintar aqui, já que está pedindo uma fração que é 2/3? Quanto é 2/3 de 3? Eu pego 3, divido por 3, que vai dar 1, e multiplico por 2. Tá? 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho que pintar 2 partes de 3. Pintei aqui as 2 partes de 3. E a fração que eu posso representar aqui, as 2 partes pintadas é o numerador e o todo referência é 3. Então, eu tenho 2/3. Aqui eu tenho um retângulo dividido em 6 partes. Quanto é 2/3 de 6? Eu pego o todo referência, que é 6, divido pelo 3, que é o denominador de 2/3, que vai dar 6 dividido por 3 é quanto, gente? 2.
e multiplico pelo numerador, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho que pintar 4 partes aqui desse todo de referência. Então, pinto 4 partes, quer dizer que são 2/3 desse retângulo. Então, 4 é a quantidade de partes que eu pintei e 6 é o todo de referência. Então, aqui eu tenho 4/6. E assim vocês vão fazer com as outras frações que estão divididas em mais partes, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido e que possam fazer essa atividade aí tranquilamente, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.